Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Glória a Deus, boa noite, graça e paz, glória a Deus, que coisa boa. Queria mesmo que você estivesse pronto para receber daquilo que Deus tem para as nossas vidas, amém? Glória a Deus. A mensagem que veio ao meu coração vai começar com uma pergunta para poder interagir e, se faz necessário mesmo, você ter interesse de encontrar uma resposta a essa pergunta. Quem é você aos seus próprios olhos? Quem é você aos seus próprios olhos? Como você se vê? Essa resposta, eu te digo, ela é muito, muito importante. Amém? Porque como a gente está vendo, a gente vai terminar sendo. E se a gente está tendo uma imagem deturpada da imagem que Deus tem da gente, a gente pode defraudar a ideia, o plano, o que Deus almejava das nossas vidas. É sério a quantidade de pessoas que se encontram fora do plano de Deus. A gente entendeu duas ou três coisas sobre Deus e a gente repete aquilo como se fosse a plenitude da nossa obediência. A maioria dos cristãos, isso quer dizer, aquelas pessoas que já deram um passo em resposta ao chamado de Deus, que parece já entender o plano de Deus, o que eles conseguem responder desse plano é nascer de novo, escolher uma igreja e passar a congregar, tendo cuidado de ter pelo menos uma frequência de um dia ou dois por semana. Isso deixa você com a medida cheia. Estou respondendo o plano e a vontade de Deus. Você está comigo? Aí a conta não fecha, porque a gente passa a ver um nível muito alto de promessas da parte de Deus, e a gente começa a medir nas nossas vidas e não é nessa altura toda. Aí começamos a questionar a fidelidade de Deus, ou encontramos uma mensagem para justificar essa ausência, essa que vai equiparar o nível do que Deus fala para a realidade do que está acontecendo. Então a gente começa a justificar, é porque as bênçãos de Deus é para depois da morte. Enquanto estivermos aqui, gemendo e chorando. Tem até música para ajudar na doutrina, né? Enquanto vivemos aqui, gemendo e chorando. Ou seja, nós adiamos ou colocamos para depois da morte, porque não está na nossa responsabilidade, as manifestações do que Deus prometeu como salvação, como vida eterna. E a gente fica vivendo a mesma vida, mesmo tendo nascido de novo, tendo sido feito uma nova criatura, e parece que nada mudou. É uma bênção para o futuro. Eu venho te ajudar nesta manhã, te dizendo, provavelmente você está enganado. E tem um agente muito interessado em trabalhar com trapaços. A Bíblia diz que o Deus desse século, que não é Deus, é o Deus de letra minúscula. O Deus desse século, que é Satanás, ele cegou o entendimento para que não resplandeça a luz do Evangelho. Observe isso é importante. Satanás, ele teve essa estratégia, ele usou dessa iniciativa de cegar os olhos. Quais são os olhos? Do entendimento. Ele cegou os olhos do entendimento, ou seja, para que as pessoas não percebam, para que elas não entendam, para que não resplandeça a luz do Evangelho. O que é Evangelho? Boas notícias, boas informações. Tem boas informações, gente.
tem boas notícias, mas tem um personagem que não quer que você tenha acesso a essa boa notícia. Porque se você tiver acesso a essa boa notícia, você muda de comportamento. Eu gosto de dar esse exemplo. Quando eu comecei, eu não era muito ativo nessa questão das viagens. E eu lembro que eu cheguei no aeroporto em Recife, ou seja, eu saí de Campina Grande, uma viagem de 3 horas, para pegar o voo em Recife. Chegando em Recife, no balcão, isso era 8 horas da noite. A moça do balcão disse: seu voo foi adiado, ele só vai sair amanhã, 10 horas da manhã. Aí eu pensei, voltar para Campina Grande não compensa, mais 3 horas de volta, mais 3 horas amanhã, eu vou dormir por aqui mesmo. E já fiquei procurando um banco daqueles mais largos. Você está comigo? Eu vou dormir por aqui mesmo. Até que alguém na fila começou a me evangelizar. Ela bateu nas minhas costas e ela disse: você sabe que a companhia aérea tem a obrigação de colocar você no hotel? Amém. Eu disse: opa. Eu já tirei os olhos do banco, já não queria mais nada. E ela concluiu, e digo mais, ela deve lhe suprir de alimentação até a hora do voo. Quando eu ouvi isso, irmãos, eu voltei para aquele balcão, mas eu voltei como quem sabe das coisas. Aquela informação era nova para mim. A falta de conhecimento ia me levar a ter uma noite de escassez, de sofrimento, de limitação. Mas a evangelização eu vou te dizer, o dono da companhia queria cegar os olhos do meu entendimento. Ele não queria ter essa despesa comigo. Os funcionários não têm essa informação de imediato, porque eles querem tirar proveito. Satanás está sendo esse agente que quer te manter você sem ser conhecedor do seu direito. Porque quando você tem conhecimento, você fica ousado. Quando você tem conhecimento, você não aceita mais qualquer condição. Eu voltei para aquele balcão e eu já bati assim meio: ei, mocinha, você pode voltar aqui? Você sabe que a companhia aérea tem a obrigação de me colocar no hotel? Ela: mas a questão da hora. Eu disse: não, eu não saio daqui, eu vou dormir no hotel. Conclusão: dormi no hotel, tive boas refeições, ao ponto de desejar que o voo fosse adiado de novo. Oh, aleluia! Então, com essa ilustração, quero te dizer, o diabo, ele trabalha com esse mecanismo de cegar os olhos do entendimento, para que não resplandeça a boa notícia de Deus. Aí eu fico pensando, quantos de nós, mesmo crentes, cristãos, não estamos se sujeitando a um nível de vida abaixo daquele que foi comprado, daquele que foi pago, daquele que foi adquirido? Você está comigo? Vou te advertir com outra informação. A religião que nos evangelizou, ou seja, que nos apresentou a Bíblia, o reino de Deus, fez isso com muitas limitações e terminou transmitindo uma ideia que é muito comum no meio cristão, principalmente no Brasil, de uma mentalidade de pobreza, de fraqueza. Você está comigo? Eu vivi até a minha juventude que quem quiser servir a Deus mesmo precisa fazer um voto de pobreza. Esses são os verdadeiros servos de Deus, aqueles que fazem um voto de pobreza. Quem nos ensinou isso? A nossa liderança religiosa. Então a gente ficou com essa mentalidade, né, de pequeno, fraco. Giovana, tua filha, né, ministrou aqui.
Eu peguei um pouquinho, depois queria até ter acesso àquela ministração toda, ela apresentando aqui como foi Jesus apresentado no curso da história através das artes. E termina formando, né, uma cultura, um entendimento, uma doutrina que inconscientemente a gente vai acolhendo. Inicialmente era um Jesus forte, com uma ovelha nas costas, dando a ideia de proteção. Depois os quadros foram mudando. E o último que a gente, não sei nem se é o último, mas o que foi introduzido nessas últimas etapas da igreja é o menino Jesus. Não é nem Jesus homem, é menino Jesus. Você está comigo? Numa manjedoura, dependendo de favor. Então, ser como Cristo é ser como essa condição. E cadê o Cristo vencedor? E cadê o Cristo que ressuscitou? E cadê o Cristo que disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra? O diabo não quer que você tenha essa informação. Ele quer que você queira se identificar com esse Cristo vencido, esse Cristo fragilizado, esse Cristo. Você está comigo? Então eu volto a perguntar: quem é você aos seus próprios olhos? A Bíblia fala, né, num texto, só para em Números, capítulo 13, versículo 33, os espias, eles fizeram essa declaração. Também vimos ali gigantes, que eram os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes, e eles disseram: e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Então aqueles homens que foram enviados, né, com um propósito de possuir aquela terra, Deus queria dominar aquela terra através daquele povo. Eles tinham uma promessa de vencer, eles tinham uma promessa de dominar, mas eles tiveram uma visão errada deles mesmos. Eles disseram: nós nos víamos como gafanhotos, e se a gente se via assim, certamente éramos assim também aos olhos deles. E porque eles se viram como gafanhotos, não tiveram coragem de aceitar a promessa de Deus. Deus tinha um plano de domínio, de vencedor, de conquista, mas eles não puderam desfrutar, porque eles tinham uma imagem errada deles mesmos. Eles se viam como gafanhotos. Quem é você aos seus próprios olhos? Então a gente foi educado até essa visão pequena. Eu conto essa história, né, porque é engraçado. A gente vem dessa cultura de ver pequeno, e parece que ver pequeno é humildade. Eu gosto de fazer a distinção, né? Usa a palavra humildade, eu acho fora de contexto. Ah, fulano é tão humilde. O que quer dizer com isso? Não tem nada. Olha, a gente vai na casa de fulano, mas é muito humilde a casa, viu? Eu acho que esse nome está sendo mal aplicado. Humildade não é para escassez. Humildade é uma virtude, é desprendimento, é você estar com valores superiores. Nós ficamos com essa mentalidade de ser. Eu lembro que minha mãe dizia assim, né, nesse contexto de criação, ela dizia: nunca faça nada para ninguém para receber alguma coisa em troca. Isso era muito forte. Nunca faça nada para ninguém para receber algo em troca. Não queira nada em troca. E eu lembro que a gente morava em fazenda interior. Eu vinha da escola e minha tia disse: meu filho, faça um favor para sua tia, tira aqueles animais ali da plantação. E uma criança de 10, 12 anos, eu fui lá e com muito trabalho consegui remover aquela criação. E saí, e voltando para casa eu pensava: ela vai me dar alguma coisa. Ela vai me dar alguma coisa, mas eu vou dizer: quero não, tia, obrigado. Porque a educação.
E quando eu cheguei, ela disse assim: Deus te abençoe, meu filho. Eu disse: quero não, tia, muito obrigado. Ela disse: não, meu filho, as bênçãos de Deus a gente recebe. Mas eu estava tão armado que já... Às vezes nós estamos assim, as bênçãos de Deus disponíveis, a gente quer não, obrigado. Porque a gente está sujeito a essa mentalidade que foi implementada, que ser pequeno, que ser fraco, que ter escassez é do jeitinho que Deus gosta. Você está comigo? Quem é você aos seus próprios olhos? Queria mesmo te encorajar e te levar a refletir. A gente tem um evangelho, a gente tem a palavra de Deus. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina os teus ouvidos. A Bíblia diz que é vida para os que acham, é salvação, é evangelho. O diabo quer impedir que você compreenda o evangelho. Se ele não impede que você chegue na igreja, ele vai trabalhar para que você não seja uma boa terra, seja uma terra entre espinhos, à beira do caminho, que os cuidados, fascinações deixem você apenas um religioso, quando a nossa salvação está em entender. Agora, outra pergunta: quem é você aos olhos de Deus? Porque é isso que a gente precisa responder. Deus diz: os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Deus tem uma visão diferente, mais alta. E quando Ele diz que é mais alto, Ele não está dizendo que a gente é incapaz ou que não é para a gente. Ele está dizendo: olha, abra mão dessa tua limitação e vem para o meu. Tem um texto em Jeremias que diz: eu é quem sei os pensamentos que tenho a teu respeito, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que você deseja. Quem é você aos olhos de Deus? Então a gente começa a olhar a palavra e a gente vai perceber no início, quando Deus estabeleceu, antes de qualquer influência do pecado, ou seja, está no original aqui, no padrão, no perfeito. Deus fez o homem e disse: tenha ele domínio. Deus não disse: seja ele dominado. Tenha ele domínio. Agora eu te pergunto: isso mudou no coração de Deus? Aquilo era apenas para o começo? Hoje Deus quer o homem dominado, humanidade, pessoa dominada? Não, ainda não é plano de Deus que o ser humano seja dominado. Não era na origem, não é agora. Muitos fatos, muitos acontecimentos levaram essa condição, e esse fato foi o pecado. E Deus olhava para aquele quadro do homem sujeito. Ele chegou ao ponto de olhar para uma mulher encurvada, que para muitos era comum. É um problema de enfermidade, é genético. Isso é bico de papagaio, problema de coluna. É lamentável, mas é só suportar. Jesus olhou para aquele quadro e ficou indignado. Disse: como pode? Como pode uma filha de Abraão estar sofrendo tanto tempo com essa limitação? Não é certo, não é justo. Eu vou te dizer, Deus olha para a condição da nossa vida e Ele fica indignado. Não é certo, não é justo. E olha que Ele está se referindo à velha aliança, aonde a aliança era com base em sangue de animais. Agora imagine Deus ter procurado saber o que é necessário para trazer de volta para essa humanidade uma condição digna. O que é necessário para restaurar e poder dar de volta dignidade a esse povo? Tem que ser o sangue de um justo. Diz que não há um justo nenhum sequer. Entre a gente não se achou ninguém capaz. Deus disse: eu banco a dívida. Amou ao mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito. Deus não vai dar, Ele já deu. Isso não é uma promessa, Ele já deu. Você está comigo? Com que objetivo? De poder trazer de volta a salvação, a condição de dignidade. Aí Jesus, nos evangelizando, ensinou tanta coisa. Quando as pessoas viam Deus, um Deus distante, ó soberano Deus, Deus disse que vamos aproximar isso. Não precisa disso não, diga assim: Pai Nosso. Pai Nosso, aceitável, acessível, da família, não distante, não uma coisa de indignidade. A gente vem com essa marca da religiosidade que torna a gente indigno. Deixa eu te dizer uma coisa, a gente pensa que Deus fica feliz quando alguém dificulta, dizendo: mas quem sou eu? Eu não mereço, eu não presto, eu não sou digno. A gente pensa, Deus está gostando do nível de reconhecimento que essa pessoa está tendo. Eu digo não. Nós não temos elogios à timidez. Você não vai encontrar na Bíblia Jesus elogiando esse comportamento. Ele vai corrigindo. Por que sois tímidos? Por que sois retraídos? Você já tentou ajudar uma pessoa que ela é retraída demais? É ruim demais. Ela pensa que está ajudando. Dá para me dar um copinho com água? Aí você diz: entre e sente. Não, aqui mesmo no meio da rua. Fica difícil, não fica? Não, gente, entre e sente. Não, depois eu vou sentar no chão. Aí senta no chão. Ela está pensando: eu estou facilitando. Não, ela está dificultando. Amém? É melhor ela dizer: eu não mereço isso aqui, mas se está dando, senta naquele sofá bem fofo e desfruta. Você não era digno, você não tinha, mas alguém está dando. Não dificulta a coisa não. Mas tem pessoas que têm essa linguagem: Deus demonstrou, Deus pagou o preço e a gente está lá, mas eu não mereço. Ei! O preço que foi pago foi alto demais. A gente já sabe que não tem merecimento. É dádiva, é dom. Isso só intensifica a nossa gratidão. Você está comigo? Só intensifica a nossa gratidão. Então tem essa mentalidade de indignidade, de não mereço, quem sou eu? E a gente não vê elogios à timidez. Mas a gente vai ver Pedro dizendo: Senhor, cheio de limitações, porque Pedro não era santo, perfeito, mas disse: Senhor, se é tu mesmo, manda eu ir ter contigo. Jesus disse: vem. Gosta de ousadia, gosta de pessoas intrépidas, ousadas. Deixa eu te ajudar. Eu comecei no evangelho cauteloso demais. Cauteloso demais. Como retraído, não, é melhor 2 passos atrás, né? Para receber o batismo com o Espírito Santo, um problema, porque eu dizia: não mereço, quem sou eu? Eu pequei hoje de manhã, não, estou aqui para me preparar para o ano que vem. Uma oportunidade de fazer: não, faz tu, eu não sou digno não. Retraído demais. E eu pensava que Deus dizia: ô menino cuidadoso, ô menino zeloso. Pelo contrário, nada acontecia. Até parecia que Deus não tinha plano na minha vida, porque eu estava tímido. Deus não gosta desse lugar. Isso não louva a Deus. Você não está glorificando a Deus quando você é tímido. Eu não estou falando da personalidade, estou falando espiritualmente. Você não está glorificando a Deus. Aí quando eu percebi, sabe uma coisa? Eu estou nesse cuidado todo, com essa cautela toda, e eu só vejo Deus elogiando os ousados, né? Os intrépidos, aquele que mesmo sem merecer se coloca lá e Deus pega. Então só vou ficar lá também. Deu certo, começou a dar certo, começou a funcionar. Eu comecei a ver Deus agir na minha vida. Enquanto fui tímido, não recebi elogios da parte de Deus. Mas quando decidi ser ousado em acreditar, em acolher, em aceitar, em me ver,
ou trabalhar para ver como Deus vê. E como Deus vê? Eu não tenho muito tempo para listar todas as coisas, mas vou te dizer, aos olhos de Deus, Ele começa dizendo: tenha domínio. Depois o homem peca e ele trabalha a aliança, e ele diz: você vai ser sempre cabeça e não cauda. Sempre você vai estar em cima e nunca embaixo. Isso é a comunicação de Deus, do plano que Ele tem a nosso respeito. Não, eu sou tapete, eu sou verme na terra. Me dá versículos para provar essa doutrina. Isso não glorifica a Deus, não é a posição que foi o valor do sangue de Jesus. Ele pagou para te levantar numa condição de dignidade. E isso não vai acontecer depois da morte, porque a morte não tem nenhum poder de purificação. Se alguma coisa mudou na tua vida, tem que ser pelo novo nascimento. E você já nasceu de novo. Você não vai ser depois da morte, você já é, porque você nasceu segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade. Você já é hoje, você só precisa ter ousadia para se levantar e ser quem Deus chamou você para ser. Jesus chega dizendo: você é sal da terra. Você sabe que o sal determina? Pode ser um pratão de comida bem grande, uma colher de sal determina o sabor. É dessa posição que Deus vê você, alguém influente. Você é para ser influente. Você é luz, seja luz. Amém? A Bíblia diz: eu vos dou poder para pisar todo o poder do inimigo. Novo Testamento. Você está comigo? Você está agoniado com essa lâmpada pensando que foi falha na ornamentação. É minha ministração. Deixa aqui. Você está comigo? Tinha pessoas agoniadas: como é que não vira aquela lâmpada, meu Deus? Cadê o pastor Calxande? Fica calmo, gente. Foi eu que pedi essa lâmpada. Deixa ela aqui. Amém. Estão comigo? Oh, aleluia. É para a gente ser influente. É para a gente influenciar o meio no qual a gente está inserido. Olha o que diz esse texto. Queria que você abrisse 2 Crônicas. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor. Segunda Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Diz: porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para se mostrar o quê? Para se mostrar forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Diz que os olhos de Deus estão procurando oportunidade, ocasião. Para quê? Se mostrar forte. Eu te pergunto, quando você vê alguém malhado, algumas pessoas, um corpo bem definido, que você diz: pá, que pessoa forte. Eu sonhava ser, mas não deu certo. Amém. Está comigo? Agora imagine uma pessoa que parece forte, querendo mostrar que é forte. Você está comigo? Uma coisa é a gente ver alguém e dizer é forte. Agora, quando essa pessoa quer se mostrar forte, ela faz coisas extravagantes, extraordinárias. E diz que Deus está passando por toda a terra com os seus olhos com intenção de se mostrar forte. O que é Deus se mostrar forte através da gente? É fazer coisa pequena? É fazer coisa fraca? É fazer coisa ordinária que todo mundo faz? Não. Deus quer se mostrar forte através da gente. Deus quer ser glorificado, que as pessoas vejam na gente e possam dizer: o que é isso? O que é isso? Aí eu te pergunto,
Você tem sido um outdoor das obras de Deus ou das obras do diabo? Quem tem se mostrado na sua vida? Não, sou um coitadinho, é sofrimento demais. Eu não sou nada, eu não tenho nada, eu não posso nada. Deus deve gostar muito de mim. Tu é cauteloso demais. Deus nos encontra. A Bíblia diz que a unção, o Espírito está sobre mim para evangelizar o pobre. O que é evangelizar o pobre? É dizer: ei, tem uma notícia boa para você. Deus te encontra nesse estado, mas Ele quer te elevar. Porque falta nunca foi plano de Deus para o ser humano. Escassez nunca foi. Desejar e não poder ter nunca foi. Isso foi ocasionado pelos acidentes, mas Deus trabalhou para pavimentar um caminho. Você está comigo? Aleluia, glória a Deus. Aleluia, ajudar aqui. Estão comigo? Então, quem é você aos olhos de Deus? Deus quer se mostrar forte na tua vida. Agora deixa eu te ajudar. Nessa concepção errada, da forma errada que nós nos vemos, a gente aceita ser multidão, mas a gente não reconhece que a gente é indivíduo. Não pense que Deus está te vendo aqui só através do pastor Calxande e você é apenas um número nessa igreja. Ei, tu tem nome e endereço para Deus. Quem você é e para o que você foi feito está bem discriminado. Deus tem propósito, Deus tem um plano. Você compõe um projeto, você é uma peça importante. A Bíblia diz em Efésios, estão comigo? Efésios, no Efésios capítulo 4, versículo 16, diz: de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, diga toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte tendo a justa cooperação, de cada parte. Ou seja, você é membro do corpo de Cristo, você é uma peça pensada por Deus. A Bíblia diz que Deus colocou cada um no corpo como Ele quis. Você compõe um lugar. E há uma palavra que veio no meu coração: tem peças sobrecarregadas por causa da falta de algumas. É muito comum na igreja as pessoas entenderem: minha obrigação é encontrar uma igreja e começar a frequentar. E fazem isso. E pensam: eu estou fazendo tudo. Envolvimento é um plus, é um extra. Não. Envolvimento faz parte da base, da ideia original. Jesus disse: não foram vocês que me escolheram, eu vos escolhi e vos designei. Tem um desígnio para você, tem um lugar. Agora preste atenção nisso, me assusta um pouco. Não, aqui é demais, né? Me assusta um pouco, queria levar você para esse texto. Vai para Ageu, livro de Ageu. Livro de Ageu diz assim, vou ler o versículo 2, capítulo 1, versículo 2. Assim fala o Senhor dos Exércitos. É muito importante a gente saber o ponto de vista de Deus. Assim fala o Senhor dos Exércitos: este povo diz. Você gostaria de saber o que o céu escuta acerca da gente? Você gostaria de ter uma gravação do que chega lá na sala do trono? Deus está dando aqui uma fraçãozinha de informação nesse sentido. Ele diz assim: este povo diz, olha o que Deus escuta: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. O que o povo está dizendo: não veio ainda o tempo de me envolver. Eu te digo, tem muitas pessoas na igreja com essa liberdade. Começa a frequentar,
Aceita Jesus, escolhe a igreja e passa a frequentar, mas descansa nessa determinação. Ainda não é tempo de me envolver. E não se envolve com nada. Só frequenta, só quer ouvir, só quer receber. E pensa, eu estou fazendo minha parte. Não. Aí Deus vai e fala. Veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas bem apaineladas, que quer dizer bem acabadas, enquanto a minha permanece em ruína? Deus está dizendo, é tempo de vocês se envolverem com as coisas de vocês, enquanto as minhas ficam de lado. Olha o que o céu escuta de muitas vozes, que não seja a sua. Ainda não é tempo de me envolver, e não se envolve com nada. E Deus está perguntando, e é tempo de vocês correrem atrás das coisas de vocês, enquanto as minhas ficam de lado? Agora preste atenção. Aí ele diz assim, ora, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado, ou seja, faça uma análise, faça um levantamento de como tem sido a sua vida. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo num saco furado. Aí tem muitos que dizem, é assim mesmo. Isso é o sinal dos últimos dias. Tenho trabalhado muito, pastor, mas ganhado pouco. O que eu recebo é mesmo que entrar num saco furado, desaparece. A gente vê como uma condição dos últimos dias. Deus está apresentando aqui como uma consequência. Uma consequência na vida de quem está adiando o envolvimento. Eu vou te dizer, pode ser que a bênção de Deus está limitada na tua vida, porque você está fora do lugar. Você está fora do propósito. Você ficou inquieto com essa lâmpada. Aqui em cima, aqui. Não serviu bem. Não trouxe beleza, não foi útil. E às vezes a gente está como essa lâmpada na igreja. Tem um destino, tem um propósito, tem uma utilidade. Mas por estar fora do lugar, não é útil, não serve. Atrapalha. O desejo de Deus é que a gente se levante entendendo, Deus tem um lugar, Deus me escolheu com um propósito. E quando a gente chega no lugar para o qual Deus nos escolheu, tem uma utilidade, traz uma beleza, vai ser útil. Tem muitas pessoas sem brilho na igreja, achando eu não presto para nada, eu só sou o problema. Você está fora do lugar. Tem um lugar que cabe você. Eu dizia para os jovens, vou trazer para você de graça. Uma pessoa precisa se esforçar muito para ser o que você é naturalmente. Você não precisa ser ninguém. Você só precisa entender quem você é aos olhos de Deus e querer ser. Você não precisa pregar para ser influente e importante. Eu conto isso quando eu fui, uma das vezes, às vezes que eu fui no Rema, eu encontrei esse senhor lá. E eu não via, mas ele chegava, um senhor baixo. Ele não era ministro, nunca subiu no púlpito, não sei o nome dele. Amém? Mas ele chegava assim para as colunas e ele dizia não sei o que, não sei o que. E todo mundo se levantava e começava a rir. E ele fazendo aqui, e quem estava lá na frente desejando que ele fosse para lá. Aí ele passava por aqui e dizia, e deixava aquele ambiente de alegria, de celebração, de satisfação. Eu não sei o que ele disse, porque ele falou inglês. Amém? Agora, ele não era diácono, ele não era ministro, ele não estava na escala, ele simplesmente entendeu, eu abençoo pessoas. Com essa minha fala, com esse meu jeito, com essa minha participação. Tem um lugar que você é útil, meu irmão. Não enterre o seu talento.
Qual é o conselho que Deus dá aqui para que a gente não seja aquele que semeia muito e colhe pouco, aquele que não consegue saciar-se, aquele que recebe salário e não dá para nada? Não é o plano que Deus tem, não é a ideia que Deus tem. Estamos sendo roubados, defraudados daquilo que Deus tem para a gente, porque a ideia de Deus é que a gente seja grande. Eu não estou dizendo que todo mundo tem que ter o mesmo nível social ou de posses, mas naquilo para o qual você foi chamado, você deve ser influência, você deve ser modelo, você deve ser alguém que se olhe para você dizendo: como é isso? E vai ser Deus se mostrando forte, porque os olhos do Senhor passam por toda a terra para se mostrar forte. Aí o que ele diz? Ele diz de novo: considerai o vosso passado, ou seja, faça uma análise. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a minha casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. O que Deus está dizendo? Muda essa mentalidade de ficar adiando. Não é tempo de me envolver, ainda não é tempo. Ele diz: não suba ao monte, corte madeira, dê prioridade à minha causa, à minha obra, o meu plano. Você não tem a liberdade de viver só para você mesmo. Você foi inserido num plano, num projeto, num propósito de alguém que deu a própria vida para poder enxertar você nesse corpo, para compor esse propósito grande de ser filho de Deus, que tem propósito de agradá-lo. Suba ao monte, corte madeira. Finalizo. Eu ouvi lendo um livro sobre voluntário, me impactou muito, porque me ajudou a compreender algumas coisas. Ele disse que nessa igreja se pratica assim: quem quer receber Jesus, Espírito Santo, quem quer receber cura, e tem um quarto convite, que é: quem ainda não é envolvido e quer se envolver. É um quarto convite que tem no culto. Quem ainda não é envolvido e quer se envolver. E as pessoas, elas são levadas a entender: eu não posso ficar sem envolvimento. Suba ao monte, corte madeira, edifique a casa do Senhor, e você vai ver Deus trabalhando a tua causa. Aí você vai ter o que você deseja, você vai ter acúmulo, resíduo. Eu tive que pedir perdão alguns anos atrás na igreja, em razão de uma deficiência no meu pastoreio. E não me condenava, nem me condena, porque eu tinha bons olhos naquele ato, mas vi que estava errado. Qual era o erro que eu pedi perdão? Eu poupava pessoas, entendendo que estava sendo bom para elas. Eu concluía: essa pessoa trabalha muito no século, o dia a dia dela é muito corrido, não é justo entregar para ela ainda uma responsabilidade na igreja. Deixa ela vir só assistir o culto. Eu machuquei essas pessoas, eu defraudei seu crescimento. Você está comigo? Porque por mais que uma pessoa seja envolvida no secular, o sentido da vida dela é transpirar o dom e o talento que Deus confiou na sua vida. Você pode ser o profissional, o empresário mais bem sucedido. Isso é apenas um meio para você ser quem Deus te chamou para ser, para você evidenciar o dom e o talento que você tem. E diz que nessa igreja tinha uma família que escolhia o culto do domingo pela manhã, que era o culto principal, e eles escolhiam um lugar assim bem confortável, na terceira ou quarta fila. Se sentava a família, pai, mãe, filhos, participava da escola dominical, depois ia para um bom restaurante, ia para casa, e eles entendiam: somos cristãos, estamos fazendo o nosso papel, damos o nosso dízimo, estamos aqui em família, trabalhamos os valores da família, estamos bem. Mas aquela igreja insistindo: você ainda está envolvido, dê o seu nome. Você ainda está envolvido, não está envolvido, dê o seu nome. Aquilo inquietou aquele homem.
E ele foi até os escritórios lá atrás, onde estava fazendo a lista. Ele disse: eu quero me envolver em alguma coisa. Disse: o que você faz? Ele trabalhava na Bolsa de Valores. Disse que lidava com milhões de dólares durante a semana. Aí disseram: você quer trabalhar nos escritórios? Ele disse: não, isso aí eu já faço durante a semana, queria outra coisa. Aí disseram: tem a parte de uma equipe que trabalha aqui no sábado pela manhã, que faz o jardim, que pinta o estacionamento. Se você quiser, venha com a sua família no próximo sábado. E ele trouxe a família no sábado, se juntou com aquela equipe, começou a fazer coisas parecendo comum, pintando o meu fio, podando aquelas árvores, catando aquelas folhas. E ele disse que acordou no domingo diferente. Ele não via a hora de chegar na igreja para ver a utilidade do seu trabalho beneficiando pessoas. Aí ele testemunhou: eu suporto passar a semana na Bolsa de Valores, mas eu não vejo a hora de chegar o sábado. Oh, aleluia! Que isso caia sobre você. Você não vai ficar adiando: ainda não é tempo de me envolver. Você não tem esse direito. Você foi convidado para um projeto de ser membro do corpo de Cristo. E a Bíblia diz: a justa cooperação de cada parte. Não deixe a sua parte faltando, porque isso vai sobrecarregar outros e vai te manter nessa condição: trabalha muito e ganha pouco, porque você fecha a bênção do Senhor. Amém, amém. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais: Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.